Como de costume a cada mês, vó Domingas passava 2 dias na casa de sua filha na cidade. Nesse período, ao anoitecer, ela contava causos assustadores para seus netos, juntamente com sua filha e seu genro, ao redor do fogão a lenha. Os causos dela já haviam se tornado uma tradição familiar. Se ajeitando na cadeira de balanço, que foi colocada ali para o conforto dela. Então, vó Domingas, a história iniciou. Era o ano de 1983. Na época, Roseli, seu irmão mais velho, estava morando em Barbacena. Ele havia passado em um concurso público para militar da aeronáutica. Ele tinha 20 anos, e na casa, estávamos seu pai e eu. Então, decidimos passar uns dias acampados na Serra de Ibitipoca. Eu estava com 48 anos, e falei com seu pai que sempre quis conhecer a serra. Porém, nunca tive oportunidades. Com a ida de seu irmão, vi ali a chance que tanto queria. Seu pai era um homem que gostava muito de aventura, portanto, ficou muito animado com minha ideia. Em poucos dias, arrumamos algumas coisas, e colocamos dentro de uma Kombi que a gente tinha. Nossa intenção era de dormir dentro dela mesmo, pois é um carro grande, e seria a nossa casa por uns dias. A viagem foi muito tranquila, apesar da quantidade de buracos que enfrentamos na estrada. Naquela ocasião, as rodovias não eram conservadas como hoje são. Mas mesmo assim, era muito divertido fazer esse tipo de coisa. Quando chegamos no local, procuramos um lugar que nos desse a visão de toda a serra, e achamos um ponto alto, onde conseguimos ver algumas luzes da cidade de Barbacena ao longe. A noite estava muito linda e estrelada. Enquanto eu preparava alguns legumes dentro da Kombi, Geraldo, meu marido, assava alguns pedaços de carne, em uma churrasqueira no nosso improvisado quintal. De repente, ouvi que Geraldo me chamava. Corri até ele, e ele apontou para umas luzes que piscavam no horizonte. Elas não piscavam de forma comum, pareciam faróis que ligavam e desligavam o tempo todo, não pareciam ser estrelas. Eram 5 luzes no total, e elas se alinhavam no céu, no formato de algo parecido com a letra M. Ficamos olhando aquilo por alguns segundos. Mas depois, as luzes diminuíram, e sumiram atrás das montanhas. Por alguns minutos, observávamos o local, para ver se acontecia outra coisa. Mas as estranhas luzes, simplesmente desapareceram. Em 1983, não se falava muito em vida fora da Terra, por isso a gente nem pensou que seria uma visita de um ET. Pois esse negócio só foi comentado quando apareceu uma criatura estranha em Varginha, em 1996. Portanto, a gente só achou que seria algum helicóptero ou avião, e já nos preparamos para retomar o que estávamos fazendo. Mas nesse momento, uma luz vermelha muito forte surgiu e iluminou o local onde a gente estava. De repente, uns homens de baixa estatura, vestidos em roupas que pareciam ser de militares, surgiram e correram em nossa direção. Mas de acordo com a aproximação deles, a gente percebeu que não eram homens. Eles tinham as pernas e os braços finos e longos. Eram desproporcionais ao corpo. Sabem quando os chimpanzés andam? Pois era parecido com isso. Acho que quando estivessem parados, as mãos deles tocariam o chão. Quando Geraldo viu que aquelas criaturas se aproximaram, me puxou para dentro da Kombi, e trancou as portas. As janelas da nossa Kombi foram cobertas por cortinas. Ela seria a nossa casa por uns dias. Então, queria dar meu toque nela. Assim, imediatamente fechamos as cortinas, e ficamos lá bem quietos e abaixados, na esperança que aquelas criaturas fossem embora. Estava muito confuso lá fora, parecia que as criaturas corriam em volta do carro. Alguns deles até subiram no capô da Kombi, e pareciam estar conversando. Nesse momento, Geraldo se levanta, e olha pelas frestas da cortina, para tentar ver o que acontecia. Uma das criaturas para, e olha diretamente para ele. Os olhos dela eram bem grandes e esverdeados, e brilhavam no escuro. Ele não possuía pálpebras. Aquela criatura possuía uma boca sem lábios, e uma fileira de dentes pontiagudos e serrilhados. Meu marido, olhando fixamente para aquela criatura,
estende a mão tentando fazer contato. Mas uma forte luz avermelhada o atinge, e o atira ao chão. Nessa hora, a Kombi começa a tremer, e um som muito agudo fere nossos ouvidos. E logo em seguida, uma intensa luz branca e brilhante, nos cega por alguns minutos. Senti meu corpo levitar e estremecer. Então desmaiei. Quando acordei não sei como, mas estava de volta à minha casa. Meus pais disseram que Geraldo e eu ficamos acampados por 4 dias. Mas não me lembro de nada que aconteceu durante esse tempo. Geraldo e eu tentávamos nos lembrar de alguma coisa, mas nada nos passava pela cabeça. Durante a nossa tentativa de lembrança, Geraldo notou que debaixo da minha unha, de meu dedo indicador direito, havia algo que parecia ser um metal fino, da espessura de um fio de cabelo. No entanto, não causava dor. Por meses, tentávamos encontrar algo em nossa mente que nos fizesse lembrar desses 4 dias que passamos fora. Como nosso esforço era inútil, resolvemos seguir com nossas vidas. Depois de um tempo, Roseli, engravidei de você, e quando minha barriga crescia, eu fazia os exames no hospital. Até que em um desses exames, conheci a enfermeira Elizabeth. Dentre várias coisas que conversei com ela, surgiu o assunto do acampamento, bem como também a aparição daqueles seres. Elizabeth era estudiosa de assuntos relacionados ao inexplicável, e com isso ficou muito interessada, e quis saber mais do ocorrido. Então, contei sobre a aparição dos pequenos seres, e da perda da memória, por 4 dias. Ao saber de tudo, Elizabeth nos disse que tem uma filha que é estudiosa no assunto de hipnose, que ajuda as pessoas a buscar antigos acontecimentos, perdidos na memória. Fiquei muito ansiosa para ir encontrar com ela, pois queria saber o que havia acontecido, durante todo esse período de amnésia. A atenciosa enfermeira marcou um encontro com a filha, que se chama Bianca. Ela é uma jovem muito tranquila e serena, e com sabedoria, explica como funciona o ritual de hipnose, bem como também as expectativas do que acontecerá no ato em si. Depois de tranquilizar a mim e ao meu marido, Bianca iniciou a sessão. Então, fechamos os olhos, e seguimos as instruções que ela nos passava. De repente me vi a bordo de um submarino, meu corpo físico não estava lá, eu apenas vi as cenas acontecerem. Os militares, por uma espécie de tela, viram um objeto que parecia ser um sino, desses que ficam nas torres das igrejas. Esse sino se movimentava rapidamente, mas ele não parecia se mover por conta própria. Se estivesse no ar, eu diria que ele estava em queda. O estranho sino, com uma violência, atingiu o fundo. O submarino se aproximou, e alguns mergulhadores saíram, e foram na direção que o objeto se encontrava. Minutos depois, eles retornaram com algo parecido com conchas marinhas. Haviam 9 daquelas conchas. Eles levaram aquilo para dentro, depois voltaram, e prenderam algumas correntes naquele sino, e arrastaram aquilo para uma base naval, que não sei identificar a localização. Quando chegaram nessa base, alguns guindastes ergueram o sino, e o transportaram para uma sala, que não consegui ver. Um grupo formado por umas 10 pessoas daquela base, levou aquelas estranhas conchas para um laboratório. Lá, eles abriram as conchas. Dentro, viram pequenos homens ressecados. Eles estavam imóveis. Tentaram coletar alguma amostra para estudar, mas a pele deles parecia ser muito dura, nada conseguia cortar ou perfurar. Passaram horas tentando pegar uma amostra, mas não conseguiam. Um dos homens no laboratório, que parecia ser cientista, estava com um bisturi, e por acidente, esbarrou em um frasco de água que estava próximo a ele. A água derramou sobre um daqueles pequenos seres, e ele imediatamente ganhou vida. Então, ele soltou um grito muito estridente, que deixou todos desnorteados, e logo em seguida, taparam os ouvidos. O pequeno homem, em uma velocidade muito superior que a de qualquer humano, correu até um extintor de incêndio, e borrifou sobre todos os outros seres que estavam na concha, e eles também se levantaram. Logo em seguida, foram até o local, onde estava aquilo, que se parecia com um sino. O objeto instantaneamente emitiu uma luz muito forte, que me cegou por alguns segundos. Quando minha visão voltou, os pequenos seres haviam desaparecido. A partir daquele momento,
vi meu marido e eu na Kombi, sendo atacados pelos estranhos seres. Depois, vi meu corpo levitando. Ele estava sendo puxado por uma luz que saía do sino. Depois, meu corpo foi colocado em uma maca. Ao meu redor, vi que aqueles pequenos seres me examinavam. Um com uma pequena lanterna olhava dentro de meus olhos. Um outro, ao meu lado esquerdo, examinava minha mão e meu braço. Havia um outro ao meu lado direito. Em um determinado momento, senti meu dedo indicador direito queimar, parecia que colocaram uma agulha quente debaixo de minha unha. Acho que foi nesse momento que colocaram aquele fio de metal. Havia também um desses pequenos seres, que estava com uma espécie de espátula. Ele passou ela em minha barriga, e senti como se minhas tripas se contorcessem. Senti uma dor tão forte que cheguei a suar. Depois disso, a luz que nos levou para lá, surgiu, e vi que Geraldo e eu estávamos deitados na cama, dentro da Kombi. Não falamos nada, apenas decidimos voltar para casa. Todas as lembranças resgatadas foram narradas por mim e por Geraldo, ainda em transe. Quando as nossas narrativas chegaram até o momento em que não estava omisso em nossas lembranças, Bianca nos fez despertar, e naquele momento, olhei para minha barriga em adiantado estado de gravidez, e olhei para o Geraldo, depois para Elizabeth, e por fim olhando para Bianca falei: será que estou grávida de algo não humano? Bianca, na intenção de acalmar meus pensamentos, falou: durante sua gestação, você notou algo que estava diferente da sua primeira gravidez? Não me lembrei de nada estranho, e afirmei para ela que não notei nada anormal. A moça, com toda a suavidade que lhe é característica, falou: então não se preocupe, o corpo da gente rejeita tudo que não lhe é normal. Há uma doença chamada eritoblastose fetal. É uma doença pela qual existe uma incompatibilidade do sangue da mãe com o sangue da criança, e isso faz com que a defesa do corpo da mãe rejeite o embrião e tente expulsá-lo do organismo. Estou te falando isso para você ver que nosso corpo rejeita até atividades humanas. Imagina se você estivesse grávida de um ser de outro planeta. Com certeza seu corpo iria reagir. Não se preocupe, seu bebê é humano. As palavras me acalmaram, mas, confesso, filha, que fiquei ansiosa para ver você nascer, só para conferir. Roseli, se lembrando de algo na infância, comentou: mãe, estou me lembrando de uma coisa quando tinha 7 anos. Você se lembra que numa certa noite acordei e fiquei olhando na janela de seu quarto? Você acordou, me viu lá e me perguntou o que eu estava fazendo. Na hora, não respondi, mas você chegou perto de mim e tocou no meu ombro, e refez a pergunta. Eu apenas apontei para uma luz que estava vendo lá fora, mas você não via. Depois a luz desapareceu, e logo em seguida me esqueci daquilo, e fui me deitar. Acho que você também se esqueceu, pois não me lembro de você ter tocado no assunto. A senhora Domingas realmente não se lembrava daquilo. Depois da consulta com Bianca na casa de Elizabeth, Domingas contou que a gravidez foi tranquila, e Roseli nasceu e cresceu normal, dentro daquilo que se espera da gravidez humana. Mas o fato é, que até aquele momento, Domingas jamais soube quem eram aquelas criaturas. Não sabe também, que experimentos eram aqueles que faziam com ela e o marido. E tampouco sabem o motivo pelo qual eles partiram, e não deixaram quaisquer tipos de pistas que indicassem o retorno deles.